já imbuídos, introduzidos nesse momento de oração, nós vamos continuar a nossa reflexão com relação à dimensão litúrgica a partir desses cadernos que nos foram propostos, Esse, como o Padre Elo já havia avisado, então nessa sequência dos cadernos, o número 8 vem nos falar sobre viver a liturgia na paróquia. Então o que eu trago para vocês é uma síntese desse texto, para que a gente possa refletir sobre alguns pontos importantes que aqui é tratado. Tem um pouco a ver com o que nós tratamos a semana passada e aqui ampliamos um pouco o nosso olhar. Por quê? Porque o documento, esse texto, ele não traz um tema específico sobre liturgia. Ele faz um olhar geral, abrangente da própria liturgia, a partir daquilo que pensa a Sacrosanto Concílio do Vaticano II. Recordando, a gente havia falado no nosso encontro anterior que a Sacrosanto Concílio é resultado de toda uma caminhada da Igreja em busca de uma reforma, de uma atualização da liturgia a partir daquilo que nós chamamos de movimento litúrgico da nossa Igreja, que nos trouxe justamente a Sacrosanto Concílio como o primeiro documento aprovado pela Igreja, porque justamente era o que estava melhor elaborado, mais esquematizado, e os bispos não perderam, por assim, tempo em outro documento, a não ser aquilo que já estava preparado por todo o movimento litúrgico até então. Ok. Mas, como a Sacrosanto Concílio é um documento um pouco abrangente, o nosso autor ele vai trabalhar somente alguns números do nosso documento. Ele vai do número 40 até o número 46 da Sacrosanto Concílio, para a gente ter ao menos alguns pontos a respeito da liturgia. Então vamos lá. Vocês têm aí uma síntese do texto, nós vamos lendo alguns parágrafos, fazendo alguns comentários, para podermos compreender o que nos traz essa proposta desse caderno. Ok? Bom, ele traz primeiro um conceito bastante bonito sobre a liturgia. Ele diz o seguinte, no primeiro parágrafo: a liturgia de uma comunidade é capaz de nutrir a mente, tocar o coração, suscitar emoção e comoção, suscitar aquela surpresa que é o pressuposto mais autêntico e significativo da fé, conduzir à caridade, fornecer motivação e força para vivê-la heroicamente. Ok? Então é nesse sentido que ele coloca um conceito muito abrangente, mostrando justamente a importância que a liturgia tem. Ele coloca para nós o quanto ela é capaz de mover, de tocar os corações e do quanto ela é capaz, principalmente, de formar na fé e motivar-nos à prática da caridade e, consequentemente, ao testemunho da fé vivido e experimentado dentro da liturgia, dentro da celebração. Aí ele faz logo uma observação. Como em outros tempos, assim como no nosso, a liturgia sempre corre o risco de ser celebrada na sua verdade ou ser celebrada sem motivação, de maneira arrastada, fatigante, pedante e enfadonha. Certamente, alguns de nós já teremos passado por esse tipo de experiência, de às vezes encontrarmos dentro de uma liturgia que parece não nos motivar, que parece não nos levantar para cima, ou pelo menos ajudar-nos a rezar. De vez em quando, muitas vezes presa a todo um ritual, ela se torna um pouco mecânica. Às vezes nós temos essa impressão em algumas celebrações. É necessário continuamente redescobrir o aroma e o sabor mais autêntico da liturgia por meio de uma renovação e de um aprofundamento da fé. Ele usa aqui a imagem da comida para lembrar justamente o sabor e o aroma que a liturgia tem, o cheiro, aquilo que desperta em nós a fé, aquilo que alimenta em nós a fé. Então a liturgia ela tem essa força de poder justamente chamar os nossos sentidos para essa dinâmica da nossa vivência da fé. Aí vamos adiante. Para muitos batizados, a liturgia
tem um papel irrelevante. Por vezes, grupos, movimentos, associações desenvolvem uma liturgia própria, específica, cativante. Aqui ele começa chamando a nossa atenção para, muitas vezes, a nossa comunidade não poder corresponder a uma liturgia que ajude justamente a comunidade a vivenciar a experiência da fé. Por isso, às vezes, os jovens saem, muitos jovens, não só jovens, mas outros adultos também, deixam as comunidades propriamente dita para viver a experiência da liturgia a partir de alguns grupos, de alguns movimentos da nossa igreja, perdendo um pouco essa identidade, talvez, com aquilo que é a liturgia da nossa igreja. Às vezes são liturgias muito mais empolgantes, muito mais motivadoras do que aquela que tem na comunidade, mas que às vezes escapa daquilo que a igreja entende como liturgia propriamente dita, como celebração que expressa o mistério de Deus dentro da nossa caminhada de fé, ok? Bom, efetivamente, diz ele, aqui eu copiei o parágrafo do livro, efetivamente a liturgia, antes de um raciocinar, é um ser. Antes de um fazer, é um crer e um viver. A prova de uma compreensão adequada da liturgia não está na capacidade de sua explicação rigorosa e detalhada, ou na execução impecável do rito, mas sim na conversão de vida que se segue. O encontro e a conversão pessoal, assim como a conversão comunitária a Cristo, são o centro e o coração da igreja e do culto. Esse parágrafo é muito interessante, porque ele explica, ele tenta colocar para nós que a liturgia não é uma questão de raciocínio, não é uma questão de você saber tudo, mas é uma questão, como eu acho que eu havia dito no encontro anterior, de nós sabermos entrar no jogo, perceber as regras daquilo que a liturgia nos propõe para ser um momento de oração e assim provocar em nós não só essa experiência de uma comunhão com Deus, mas também de uma conversão. Essa conversão contínua, que nós falamos como um processo da nossa vida cristã, a liturgia provoca em nós também essa busca e esse desejo de uma atenção ao nosso próprio agir e aquilo que a liturgia nos sugere como mudança de vida. Então, assim, ele lembra ainda que a liturgia é uma experiência comunitária. A própria origem da palavra liturgia, no seu significado grego, vem justamente de serviço ou obra do povo ou para o povo, ou com o povo, se a gente quiser. Por que essa origem? Porque a palavra liturgia era aplicada pelos romanos para aquelas famílias ricas que podiam patrocinar, por exemplo, a pavimentação de uma rua. Então, aquelas famílias ricas, elas promoviam uma liturgia, ou seja, elas faziam algo que era para o povo. A origem da palavra liturgia vem justamente daí. Claro que ela vai ganhando significado depois que sai do contexto romano para o contexto da nossa igreja. Então, é com o povo e para o povo. É essa dinâmica e essa compreensão do aspecto comunitário que a própria liturgia tem. Assim, celebrada na paróquia, lugar de passagem, por sua conotação peregrinante, uma realidade em movimento que se chama igreja, que ruma em busca da sua verdadeira pátria e da definitiva cidade futura. Lembrando que nós somos um povo peregrino e, ao mesmo tempo, a paróquia é um lugar de passagem. A liturgia permite intuir e antecipar essa experiência. Às vezes, não sei se vocês já ouviram essa expressão, celebrar a liturgia ou viver a liturgia é uma experiência do céu. É como se fosse uma antecipação daquela grande liturgia que o livro do Apocalipse fala. Como se, de repente, o nosso estar na frente de Deus fosse uma grande celebração, uma grande liturgia, que é um dos aspectos trabalhados pelo livro do Apocalipse. Então, a liturgia terrena nos permite saborear aquela experiência de Deus que todos nós um dia desejamos ter. A igreja exerce o seu papel de esposa do Senhor, abraçando essa porção do povo de Deus com suas alegrias e esperanças,
as dificuldades e os dramas de todos para anunciar, celebrar e amar, para melhor expressar a sua fé a todos. Por isso, a paróquia é um corpo que celebra a cabeça, é um lugar privilegiado onde se colocam em comum os próprios dons, onde se partilha o que se é e o que se pode dar, onde se assumem as dificuldades e a pobreza dos outros, onde, alimentando-se de Cristo na liturgia, torna-se com ele dom, sinal e sacramento do Senhor. Assim, o corpo honra a sua cabeça, que é Cristo, e vive para ele, com ele e nele, que se entregou totalmente por sua igreja. Então, esses elementos que nós vamos ver aqui no documento, brevemente, para aprofundarmos um pouquinho essa dimensão da liturgia nas nossas paróquias. Vamos ao número 40 da Sacrosanto Concílio, que não está aí na folha. Diz o seguinte: sem dúvida, em certos lugares e circunstâncias, é necessário fazer uma adaptação mais profunda da liturgia, e isto implica maiores dificuldades. A competente autoridade eclesiástica territorial examine com atenção e prudência aquilo que da tradição e da índole de cada povo seja conveniente incluir no culto divino. As adaptações consideradas úteis e necessárias sejam apresentadas à Sé Apostólica para aprovação. Para que as adaptações sejam feitas com necessária cautela, se preciso for, a Sé Apostólica concederá à referida autoridade eclesiástica territorial a faculdade de permitir e dirigir a adaptação em alguns grupos previamente preparados para isto, como experiência por tempo determinado. Já que na adaptação das leis litúrgicas geralmente surgem dificuldades, especialmente em territórios de missão, convém servir-se de pessoas peritas no assunto para bem elaborá-las. Pois bem, o primeiro capítulo do nosso livro faz um elogio à adaptação, que é justamente a palavra que o concílio traz. O que ele quer dizer com isso? Que a liturgia, ao encontrar-se com determinadas culturas, ela deve adaptar-se a essa cultura, tanto quanto a cultura certamente vai adaptar-se à própria liturgia. Por isso que João Paulo II, na sua época, não usava o termo adaptação, mas usava o termo inculturação. O que quer dizer que, segundo João Paulo II, o Evangelho dialoga com a cultura. Nesse diálogo com a cultura, o Evangelho oferece alguma coisa para a cultura e a cultura, por sua vez, oferece de volta para o Evangelho. Ou seja, a palavra vai se adaptando na sua expressão, não no seu conteúdo, por assim dizer, mas no seu modo de se expressar a cada cultura com quem ela se encontra. Então, a liturgia ela tem uma possibilidade de se abrir a uma adaptação de acordo com cada cultura com que ela se encontra. O Sacrosanto Concílio já avisava isso. Por exemplo, nós havíamos comentado no nosso encontro passado sobre as respostas na oração eucarística. Aliás, resposta não, aclamações na oração eucarística. Isso é uma adaptação. A CNBB achou conveniente para a nossa cultura que, talvez por uma questão de dar uma dinâmica maior à liturgia, essa adaptação fosse feita. Ela foi levada à Santa Sé para que a Santa Sé a aprovasse e assim foi criado essas aclamações para a oração eucarística dentro do nosso país. Outras pequenas adaptações foram feitas também na celebração de acordo com o rito romano. Mas vejam, vocês querem ver como eu chamo a queda de braço, que é muitas vezes adaptações litúrgicas de acordo com o consentimento da Santa Sé. O nosso missal, nós começamos a rezar com ele o ano passado, não foi? O ano passado, em dezembro do ano retrasado. A partir do Advento, a gente assumiu o missal romano. Mas veja, sabe quando esse missal foi lançado? O novo missal, sabe quando ele saiu? No ano 2000. Veja quanto tempo até chegar a nós, aqui no Brasil. Portugal já tinha o missal no ano 2000, já rezava no missal novo. Mas nós chegamos mais de 10 anos para receber o missal. Porque justamente algumas questões de adaptações na linguagem, nas expressões,
era preciso discutir com a Santa Sé a respeito da nossa própria cultura. E aí vai e vem, o texto vai e vem, manda-se para Roma, Roma faz observações, os especialistas aqui se reúnem, observam, mandam de volta, fazem as observações de acordo com aquilo que a Santa Sé pede, mas ainda mantendo um aspecto cultural, e ficou nesse vai e vem por muito tempo, até o dia que o missal foi aprovado e chegou também para nós, mas já com um atraso significativo. Isso para vocês terem uma ideia, como essas adaptações são necessárias, mas ao mesmo tempo como elas levam tempo e toda uma burocracia para poderem serem aprovadas. Mas isso tem um sentido, porque na realidade nós temos que manter uma tradição a respeito daquilo que nós herdamos da liturgia. A gente não pode fazer adaptações aleatórias, a gente não pode pegar a liturgia e manipular a bel prazer. A liturgia ela tem algo que digamos assim, que permanece, que é a essência e que não pode talvez ser simplesmente adaptado de maneira irresponsável ou que corrompa, destoe daquilo que é o seu significado. Adaptações são necessárias, sim, mas dentro de um critério estabelecido pela Santa Sé, ok? Isso resume praticamente o capítulo 1. Vamos para o próximo capítulo. O capítulo 2. A liturgia, dom e compromisso para a igreja diocesana e para a comunidade paroquial. A liturgia é a participação humana na liturgia celeste, aquilo que nós falamos anteriormente. É uma bênção descendente e ascendente. É a manifestação mais marcante do patrimônio da fé, onde damos graças a Deus com o louvor e com a vida. Pela liturgia, expressamos e afirmamos que cremos. Por isso, é um patrimônio a ser herdado e transmitido na descoberta da sua beleza e riqueza espiritual. Descobrimos a presença do próprio Senhor por meio dos ritos e orações. Então, aquilo que eu falei anteriormente é justamente complementado e salientado nesse parágrafo. Aí ele continua: a faculdade de louvar impede que a nossa vida fique aprisionada na lógica do divertimento obsessivo. Privado da capacidade de louvar, o homem moderno é obrigado a procurar o entretenimento. O entretenimento torna-se obrigatório, diz um rabino polonês. Celebrar é participar de uma alegria maior, exaltar a Deus, o Espírito, a fonte de bênção que sacia e satisfaz o coração. Ele faz uma observação sobre a nossa sociedade, sobre o nosso tempo. Quando nós não conseguimos colocar na nossa vida o significado desse parar para louvar ao Senhor e celebrar a nossa vida de fé, o que é que a gente acaba caindo? A gente acaba caindo num outro oposto, que é preencher esse espaço da nossa vida com entretenimento, com diversão, com distração. Então, ele faz uma crítica à nossa sociedade que muitas vezes não consegue ou não sabe viver essa dinâmica do louvor a Deus e por isso muitas vezes se distancia, procurando outras coisas que não seja justamente a celebração litúrgica. Na vida do cristão, na próxima página, na vida do cristão e da comunidade cristã, a liturgia deve ser amada, aprofundada, cuidada, promovida, educada. Deve ser convertida se vê vítima de um desvio de sentido. Os campos a serem cuidados e levados a sério na liturgia, são inúmeros e exigem, juntamente com a competência e o profissionalismo dos especialistas, comunidades vivas e apaixonadas, ricas de forças jovens e renovadas na fé, sensíveis e entusiasmadas no trabalho pelo reino, nesse setor crucial de sua edificação. Como eu falei, ele salienta muito essa questão de forças jovens. Ele quer colocar como uma necessidade de que os jovens também se apaixonem pela liturgia, de que eles sejam também nas comunidades protagonistas dessas celebrações e dessa renovação, por assim dizer, litúrgica nas comunidades. Quais são os cuidados que ele chama a atenção no nosso texto? Cuidado com o canto litúrgico, aquilo que nós comentamos
no nosso encontro anterior, que é um gênero literário específico, próprio e específico, não se identificando simplesmente com o canto religioso ou o canto sacro. Para que serve o canto litúrgico? E aí ele cita, mas não de modo direto, ele nos lança a instrução geral do missal romano, que nos é acessível atualmente pela publicação do texto oficial da CNBB, onde o pessoal da música pode consultar para dar uma verificada justamente quais são as orientações com relação ao canto litúrgico que a nossa igreja tem. Quem é um pouquinho mais curioso, não precisa pegar o missal romano, basta pegar a instrução que é vendida de maneira avulsa. Aqui também ele traz a introdução ao lecionário com relação àquilo que nós falamos no nosso encontro anterior, sobre a questão da palavra de Deus dentro da liturgia, certo? Eu não vou ler os números, porque são muitos, para a gente não perder muito tempo. Mas eu queria só fazer uma observação. Eu falei que, na questão do canto litúrgico, às vezes a vivência do canto litúrgico, às vezes esbarrava na pessoa do clero, esbarrava no clero, né? A dificuldade de um canto verdadeiramente litúrgico. Mas eu faço uma observação, porque também não é somente o clero que emperra. Às vezes quem emperra também são as equipes de canto, elas nos dão um trabalho enorme também, para poder justamente nesse processo de conversão, abraçarem a dinâmica do canto litúrgico, certo? Porque às vezes a vaidade e outras cositas más acabam atrapalhando o avanço do canto dentro daquilo que a igreja pede, certo? Então não é somente o clero não ajuda muito, mas o pessoal da música de vez em quando também emperra esse processo. Só quero fazer essa observação para não botar somente o clero na fogueira, mas também as próprias equipes de canto. Vamos lá. Cuidado com a acolhida, como traço que deve se tornar cada vez mais característico das comunidades cristãs, se não quiserem ser reduzidas a entidades friamente administrativas. Veja, o cuidado com o acolhimento. Graças a Deus, a gente já avançou muito nesse setor, porque a gente se deu conta de como os evangélicos e os protestantes conseguiam trazer pessoas para a igreja simplesmente pela maneira como acolhia as pessoas. Como eles iam até a porta, até a calçada, se o sujeito estivesse passando na rua, eles abordavam para saber se ele não queria entrar na igreja. Claro que nós não exageramos o nosso acolhimento, mas nós estamos avançando justamente nesse setor, para que as nossas igrejas não pareçam lugares frios, insensíveis, ou pelo menos indiferentes a quem entra, a quem chega, né? Então, melhorar sempre mais esse aspecto do serviço do acolhimento. O cuidado com a ministerialidade, no exercício do sacerdócio batismal dos fiéis adultos, em tudo o que prevê a pluralidade de carismas e ministérios, por exemplo, no serviço do altar, na proclamação qualificada da palavra de Deus, os leitores, na coleta do ofertório, naqueles que fazem ainda aquele gesto antigo de passar fazendo a coleta dentro da comunidade, na distribuição da Eucaristia para os ministros extraordinários, no sustento do canto, voltando, no cuidado com a dimensão orante, durante e depois da celebração, na dedicação carismática às diversas necessidades de uma comunidade. Aqui então ele fala, para além do sacerdote, todos aqueles que compõem a liturgia, que estão exercendo serviços, como eles devem também ter um cuidado e uma atenção e uma preparação adequada para fazerem bem aquilo que lhes é pedido, certo? Então essa ministerialidade deve ser uma preocupação dentro dessa dinâmica do serviço litúrgico paroquial. Cuidado com a assembleia e os espaços litúrgicos, para que quem entra na igreja seja imediatamente provocado e chamado a viver o mistério da festa ou do tempo celebrado. Às vezes o missal, às vezes a própria decoração da igreja, o mural, alguma coisa já vai colocando aquele que chega, que se for mais atento, dentro do espírito litúrgico e dentro do tempo que nós estamos celebrando. O cuidado com os detalhes e sinais, das flores às velas,
dos enfeites às cores, das imagens aos símbolos, dos livretos à organização geral do espaço. Torna-se linguagem de fé e do amor de uma comunidade por aquele que é o rei e o centro dos corações, mas também o bom gosto eclesial e eclesiástico, expressão de uma igreja a ser chamada a ser educadora em tudo e para tudo. Veja aqui esconde uma gama de pequenos detalhes e de coisas importantes que a liturgia ressalta. A própria questão da distribuição do número de imagens dentro de uma igreja, as flores, as velas, enfim, tudo fala, a depender do modo como a gente estiver atento ao tempo litúrgico e essa preocupação de organizar os detalhes para que toda a Assembleia possa, ao entrar, perceber que ali há uma preocupação e um zelo. A simples limpeza, minha gente, já é por si só um reflexo da atenção e do cuidado dos fiéis com a sua comunidade. A toalha que não está torta, aquilo que está colocado no seu devido lugar, entendeu? São pequenos detalhes que chamam a atenção da Assembleia. Às vezes você está rezando e de repente seus olhos batem numa gravura, num pôster, num cartaz, numa frase, e aquilo muda tudo. Oi? A simbologia fala, ela fala ao nosso coração, né? Então é justamente quando pequenas coisas podem chamar a atenção e criar uma motivação muito maior naqueles que vão às nossas comunidades. Então esse cuidado com o espaço celebrativo também. Vamos lá. Acima de tudo, cuidado com as pessoas. Cada um, ao entrar na Assembleia Litúrgica, deve ter a clara sensação de não ser uma pessoa anônima, colocada casualmente em um ambiente impessoal. A liturgia é para cada pessoa e para todas as pessoas. Veja que bonito. Lembrarmos justamente, aqui volta certamente a dinâmica da acolhida. A maneira como nos preocupamos com aquele que chega, o modo como nós organizamos o espaço e fazemos a questão de conduzi-lo ao lugar mais adequado. Existe tudo isso. E que satisfação é quando as pessoas dizem ao padre: olha, eu acho muito bonito, muito impressionante a equipe de acolhimento dessa comunidade. E a pessoa fala com gosto, porque ela se sentiu valorizada, ela se sentiu presente, importante, só pelo simples cuidado para com ela quando chega na comunidade. São coisas simples que fazem uma diferença enorme e a gente sabe disso, como essas coisas nos chamam a atenção. Vamos lá. Além dessa série de cuidados de dimensão tipicamente paroquial, a Sacrosanto Concílio 41 lança um olhar para a Igreja Catedral, pelo sinal que esta constitui no coração de um povo. Nela se condensa toda a história de uma cidade, tanto que este singular edifício nunca é chamado com o nome comum de igreja, mas com o seu nome próprio, determinado por aquele elemento que o caracteriza e o torna rico e especial, a Cátedra do Bispo. Uma liturgia referencial, o lugar natural de celebrações significativas e singulares para a vida de uma cidade e de uma diocese. Aqui ele chama a nossa atenção para o valor da liturgia que é celebrada na nossa Igreja Catedral, que é sempre uma referência. Assim como a liturgia celebrada em Roma é uma referência para todas as igrejas espalhadas, para toda a igreja espalhada no mundo. Assim, para nós, a liturgia celebrada na Catedral é uma referência. E a gente deve prestar bastante atenção ao modo como ela se desenvolve e como elas podem ser aplicadas, não repetidas, em nossas comunidades. Aquilo que acontece da celebração do bispo deve ser uma referência para as celebrações também em nossas comunidades. Por sua vez, cada bispo em sua diocese deve zelar e incentivar a vivência litúrgica das comunidades paroquiais, lembra o número 42 da Sacrosanto Concílio, pois cada comunidade paroquial representa, de certo modo, a igreja visível estabelecida em toda a terra, ainda que ela não seja um fim em si mesma, pois somos feitos para Deus.
Cada gesto e palavra, cada preocupação e ocupação do fiel e da comunidade paroquial são significativos e importantes, mas nada como a liturgia, e mais do que a liturgia, é a revelação a si mesma e ao mundo da sua identidade e da sua missão. Então a missão e o papel da igreja aparece justamente nessa liturgia paroquial, nessa vivência e nessa organização de cada comunidade. E o bispo, por sua vez, deve ter esse zelo e esse cuidado para que essa vivência litúrgica esteja acontecendo dentro das comunidades, dentro daquilo que também certamente ele espera para a diocese dele. Daí a necessidade das comissões, das comissões litúrgicas para acompanhar esse processo em sua diocese. Em toda essa vida paroquial, especial cuidado com a missa dominical, nesses tempos de desafeição pelo domingo cristão, a ser entendido e vivido como dia do Senhor, e sobretudo pela indiferença para com a Eucaristia festiva, memorial da Páscoa. Aqui ele coloca essa importância que tem a missa dominical e como a paróquia deve investir na mesma, no sentido de torná-la uma celebração cada vez mais viva, cada vez mais participativa. Então, porque justamente a gente vive num mundo meio, a gente sabe, há muito que a gente vive num ambiente meio paganizado. Então, o descaso, às vezes, dos próprios cristãos mesmo, batizados com relação ao valor e ao significado que o domingo tem, é patente. A gente tem em casa, nós somos uma família cristã, mas se você for observar quantos vão à missa dominical, você fica meio surpreso. Às vezes de uma família de 5, 6, 1 ou 2 vão à missa dominical, os outros vão em algum evento, sabe-se lá quando, e eles não veem valor, não veem o sentido da própria missa dominical. Claro, há uma falha na catequese familiar com relação a isso também, mas há a nossa sociedade, que cada vez mais oferece atrativos e outros elementos para os nossos jovens, até mesmo para os adultos, que já estão enfadados e querem se divertir ou se distrair, aproveitar o final de semana. Quem sabe, se tiver tempo, no domingo, quando eu voltar para casa da noite, se der tempo eu vou à missa, se não, fica por isso mesmo. Então esse descaso para com o domingo, para com o seu significado e o seu valor, por isso que aí essa preocupação com a missa dominical e o cuidado para com ela. Vamos lá. Capítulo 3. A liturgia cresce com quem reza. Aqui ele coloca uma coisa importante. Não basta dizer e fazer o que a liturgia prescreve de maneira impecável para celebrar bem. A liturgia é uma questão de coração. A liturgia deve ser vívida e vibrante. Como uma partitura de música, ela tem a ver com quem a interpreta para fazer vibrar o coração da comunidade, fazer crescer a liturgia com quem a celebra. Veja que aqui ele coloca o compromisso não só do presidente da celebração, mas de todos nós que estamos atuando na liturgia. É como se fosse uma partitura. E a partitura, para ser bem lida, depende não só do maestro, mas depende também de quem está tocando os instrumentos. Então aí precisa de uma harmonia para que tudo aconteça dentro realmente de uma agradável melodia, de uma agradável harmonia daquilo que se está executando. Ele faz várias comparações no texto, ele fala outras coisas, fala de outros autores, de outras reflexões litúrgicas, mas eu não quis trazer aqui para não tornar o nosso texto redundante, mas mantermos naquilo que seja o objetivo central. O autor cita o movimento litúrgico que atravessou a Europa no século XX, com todos os seus precursores e protagonistas, para lembrar que em todos os lugares é necessário um movimento de amor e valor conferido à liturgia para gerar mestres de autoridade, novos mistagogos e padres. É o que contempla o número 43 da Sacrosanto Concílio. Um reconhecimento daquele movimento do passado que culminou no Vaticano II, mas diz, olha, nós deveríamos ter um movimento nesse momento da nossa história. Nós deveríamos ter esse amor à liturgia também agora, não só por aqueles que são encarregados de cuidar da liturgia, mas de nós mesmos que participamos dela. Nós que estamos em contato com a liturgia, devemos estar atentos e também imbuídos desse amor pela celebração e talvez com o próprio padre
como é que diz, com as, como é que eu chamo, equipes de liturgia, discutir, trabalhar, melhorar alguma coisa dentro da nossa celebração, para melhor acolher a Assembleia, para melhor expressar a evangelização que acontece através da missa, né? Então, essa comunhão daqueles que estão envolvidos com a liturgia, mas principalmente amor por ela. Porque, como ele diz, é muito mais do que a gente executar um rito à risca, fazer tudo direitinho, quase como uma celebração meio engessada. A perfeição não nos pertence, mas o cuidado sim. A atenção é própria nossa, nós temos que ter. Mas a perfeição não é exatamente aquilo que nós buscamos. Nós buscamos a boa execução dos ritos, da melhor maneira possível, mas sem cair num perfeccionismo que nos torne cada vez mais autômatos ou engessados, ok? Essa é a preocupação que a gente tem que ter, essa atenção. Vamos lá, nosso último capítulo, capítulo 4. Quem deve se ocupar com a liturgia? Os números 44 e 46 falam justamente sobre a criação das comissões relacionadas à liturgia em uma diocese e que deveria ser, segundo o autor, aí tem autor, e a própria Sacrosanto Concílio, uma única realidade. O documento fala da criação de comissões, por exemplo, a comissão de liturgia, a comissão de música sacra, a comissão da arte sacra. E aí ele vai dizer, não seria melhor, e até o próprio documento também sugere, não seria melhor que fosse uma comissão só? Ou unir essas comissões na discussão daquilo que é necessário com relação à liturgia, para não se tornarem realidades estanques e que não se comunicam? O verdadeiro liturgita, diz ele, portanto, é também músico e artista. Assim como o verdadeiro músico também é liturgista, além de artista. E o verdadeiro artista é o ministro da glória divina e cantor, aí tem cantos, e cantor da suprema beleza. A Igreja, em 2000 anos de história, sempre investiu na educação e na preparação de pessoas competentes. A falta desses números hoje denuncia um déficit eclesial. Talvez tenhamos nos concentrado em outras questões importantes, necessárias e dignas, mas se negligenciou a valorização do momento da celebração como o cume de toda a experiência da fé. Aquilo que coloca justamente a Sacrosanto Concílio. Toda a nossa vida começa e termina. Tudo na nossa igreja começa e termina na liturgia, na celebração. Daí a importância que ela tem para a nossa vida eclesial. A igreja precisa de uma vasta geração de liturgistas, mesmo sem qualificação acadêmica, que o sejam não por profissão, mas por amor, unidos aos liturgistas por vocação e por competência, podem dar uma grande contribuição à igreja. As comissões de liturgia devem trabalhar em harmonia e sinergia com toda a comunidade, também por meio de um discernimento obediente e sábio, que é, antes de tudo, um carisma do bispo. O culto, que nasce da conciliação de todos esses aspectos e de um caminho de fé partilhado e educativo, pode ser muito expressivo e fecundo. Pois bem, meus queridos, são esses elementos que o nosso texto traz para a nossa reflexão, colocando muito claramente a importância que a liturgia tem e como nós podemos envolver-nos cada vez mais com a mesma para tornar melhor esse processo de evangelização da nossa igreja e a nossa própria conversão. Porque à medida em que nós vamos aprofundando os elementos da liturgia, nós vamos também conhecendo um pouco de como é a nossa própria participação, de como nós nos interessamos ou não pela própria liturgia e como ela é realmente aquilo que alimenta e que sustenta a nossa fé. Ela dá vigor, ela renova, né? A gente vem aqui justamente para buscar esta renovação e esse alimento da nossa fé. E que bom se a gente pudesse oferecer um alimento
cada vez mais substancioso, consistente para os nossos fiéis. Recomendo para essa questão da formação litúrgica o documento do Papa Francisco, Desiderio Desiderave, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. É um texto pequeno, claro, direto, como é a linguagem do Papa Francisco, sempre foi de um modo muito direto, muito simples. O texto também, longe daqueles documentos mais elaborados, vem nos ajudar a compreender um pouco essa necessidade e a formação litúrgica nas nossas comunidades. Desiderio Desiderare, vocês encontram em qualquer das nossas livrarias. E também um outro texto muito simples do Papa Francisco, não dele, mas do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, que era para eu ter falado no nosso encontro passado, que é o Domingo da Palavra de Deus, subsídio litúrgico pastoral. Muito simples, muito colorido, bastante convidativo à leitura. É um subsídio que nos ajuda também na compreensão do valor da Palavra de Deus e das celebrações em nossas comunidades. Ok? Bom, era isso que eu queria colocar para vocês. Alguma observação, alguma dúvida, algo que não ficou claro, que a gente gostaria de salientar? Duas notícias para todos. A primeira, a partir da provocação do mês passado. Nesse sentido, acho que o documento ele quis que a gente tomasse consciência dessa questão do acolhimento, que que deve envolver certamente todos nós na questão do acolhimento àqueles que chegam à nossa comunidade. É uma questão de atenção, de coração. Se eu estiver atento, eu percebo, não vou ficar esperando que somente a equipe de liturgia resolva aquela questão. Por exemplo, no domingo passado tinha um rapaz que passou mal durante a celebração. Então o ministro que estava do lado percebeu e foi logo ajudar e resolver a questão. Não foi atrás de ninguém da equipe de acolhimento para resolver o problema. Ele mesmo tratou de acionar e ajudar aquela pessoa que estava passando mal na celebração. Mas é importante que haja uma equipe que esteja mais atenta do que todos, porque como você falou, a maioria chega, senta no seu banquinho, se ajoelha, fica contrito e quer participar da missa, mas não está muito preocupado com o que está acontecendo ao seu redor. É preciso que haja, então, uma equipe que o padre possa acionar numa necessidade para dar uma atenção maior às outras pessoas, aos que estão chegando e a toda a movimentação que está acontecendo na nossa igreja. Às vezes, por exemplo, veja a própria equipe de liturgia, às vezes alguns membros chegam lá na comunidade e pegam para a missa e vão se sentar. Aí eu falei, olha, eu sei que você não está escalado para o dia de hoje, mas você, como membro da equipe de liturgia, tem que estar sempre, de acolhimento, tem que estar sempre atento. Ainda que você venha participar, não esteja na escala, mas você também tem que estar atenta. Então, por exemplo, dia de semana não tem ninguém escalado. Aí o pessoal vai chegando, não tem ninguém que oriente para pegar o livro de canto, ou sobre onde está a água, ou onde são os banheiros. Aí eu digo, você aí, vamos lá, agir, vamos agir. Quer dizer, o fato de você é equipe de acolhimento sempre. Sempre que você estiver na comunidade, você é uma equipe de acolhimento. Então você tem que ajudar, não precisa escalar. É só você ter coração e vontade de servir. Se isso estiver presente no seu coração, você não depende de escala, você depende apenas de disposição, de abertura. Então, da enculturação colocada por João Paulo II, é uma questão de leitura a partir de culturas, por exemplo, a cultura asiática, a cultura africana, a própria cultura da América Latina, que é muito diferente da cultura de Roma, da Europa, propriamente dita. Então, é possível, a partir de pequenas discussões e de um olhar atento ao modo como o povo é culturalmente, como ele se expressa, fazer pequenas adaptações dentro da própria celebração. Como aquilo que o padre Erelon falava, justamente das aclamações para uma melhor participação do nosso povo nas celebrações. Numa cultura africana, por exemplo, um movimento de corpo ou um ofertório ou um canto mais acompanhado com expressão corporal seja muito mais bem vista do que na Europa. Daí, a liturgia não vai proibir que aquela expressão naquele país se faça dentro da missa. Não vai dizer, não, você durante a missa tem que ficar quietinho. Não.
ela vai dizer, tudo bem, aqui o canto se expressa com o corpo, então vamos permitir essa expressão corporal dentro da liturgia, para aquela realidade que às vezes não se aplica à Europa. Entende? São pequenas adaptações de acordo com a cultura. Não é uma mudança, não é uma transformação da liturgia na cultura. Ela não perde aquilo que ela tem de essência. Tanto é como eu falei, você vai a uma missa aqui no Brasil, na Europa, na Ásia, na África, você vai ver que o rito em si é o mesmo. O que muda são algumas expressões, algumas coisinhas que são diferentes, mas isso não altera o sentido. Me entende? Não, comumente, quando a gente está fazendo uma leitura que não é a do dia, cria-se um burburinho na igreja. Então, a primeira coisa é prestar atenção, tem alguma coisa errada. Então, assim, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, assim, é quem... Às vezes o próprio padre que percebe, vai lá e chama a atenção. Isso. Não, isso é fundamental. Qualquer exercício de leitura feito dentro da paróquia, não só das leituras em si, mas até do próprio comentário, deve ser visto com antecedência. Eu tenho horror a um comentarista que parece que está aprendendo a ler exatamente naquele momento no comentário da missa, porque ele está mostrando que simplesmente não leu um comentário antes. Aí ele engasga nas palavras, sai atropelando o sentido. Eu falei, ai Jesus, ele chegou agora, não olhou o texto antes e está fazendo o comentário. Melhor se não tivéssemos nenhum comentário. Me entende? Mas é a questão de chegar antes, ver o texto. O meu professor dizia, você tem que pegar o livro, cheirar o livro, apertar o livro e colocar no seu coração. E aí você vai fazer um bom serviço. Porque vai fazer aquela função e a gente fica meio cego diante de certas coisas. Eu já cheguei a perguntar, às vezes quando eu estou pelas tamancas, aí eu vou ao leitor e pergunto, meu querido, onde foi que você leu isso? Qual foi o texto que você preparou para a missa de hoje? Me diga. Às vezes eu digo no ouvido dele. Estou eu e ele conversando no ambão, os dois. Certamente nós teremos uma grande parte da Assembleia que talvez não se preocupe necessariamente com a liturgia, porque não conhece ou não percebe a sua importância. Então, é claro que a equipe de liturgia deve ser formada por pessoas apaixonadas pela liturgia, que gostem dela, que amem a liturgia. Então, nesse sentido, elas vão, através do seu próprio serviço e através, talvez, de alguma formação esporádica, despertar na Assembleia e nos outros grupos essa atenção e esse cuidado para com a liturgia. Talvez não seja a mesma paixão, mas é possível despertar o cuidado para com a liturgia também nos outros membros. Eu não sei se eu entendi bem a sua colocação. Como fazer isso? Através desses pequenos encontros que muitas vezes nós temos dentro da própria Assembleia Paroquial. E de vez em quando, em algumas celebrações, soltar algumas notas litúrgicas. Por exemplo, orientar a nossa Assembleia, vez ou outra, não de maneira contínua, orientar sobre alguma coisa da liturgia, chamar a atenção para algo que talvez a própria Assembleia não tenha prestado atenção dentro do simbolismo litúrgico. Um comentário, um modo de fazer que desperta a Assembleia. Às vezes a gente tem que despertar a Assembleia. É possível. Bom, realmente a equipe de liturgia sem formação não funciona, não vai dar certo. Ela só vai repetir aquilo que ela viu os outros fazerem. E nós não queremos repetidores, nós queremos pessoas que saibam o que estão fazendo, né? Elas têm que ter conhecimento do que estão fazendo, não repetir o que os outros fazem, certo? Ainda que a liturgia seja igual ou parecida, mas não é a questão de repetição. Ok? Bom, aí são dois aspectos pastorais.
a questão daquilo que nós chamamos de pastoral do laço, né? Aquelas pessoas que são pegas de última hora para fazer alguma coisa dentro da liturgia. E às vezes acontece que o leitor que estava escalado, ele não foi, não apareceu, né? Em certos momentos vai ter que agir a pastoral do laço. Como é que a gente tem que fazer a pastoral do laço? A gente tem que fazer a pastoral do laço pelo reconhecimento daqueles que são capazes de suprir essa necessidade de emergência. Você não pega qualquer um, ainda que você tenha que improvisar, você escolhe uma pessoa que você sabe que pode contar, né? Então, pelo menos o padre faz. Eu faço isso. Às vezes, aí vocês chegam para mim, padre, fulano não veio, ele estava encarregado da segunda leitura, e agora? Aí eu fico observando a assembleia, aí eu digo, veja com fulano, veja com cicrano, porque assim, eu vejo pessoas que são capazes de suprir essa necessidade imediata que pode acontecer, certo? Então a gente tem que ter esse olhar também para essas realidades que acontecem. Agora eu sempre digo, né, quando um leitor falta, 1, 2 vezes, ele não coloca ninguém no lugar dele, eu sempre digo, corta, tira. Ah, padre, mas ele não vai gostar. Falei, diga ele para falar comigo. Se ele tiver algum problema, diga ele que venha falar com o padre, que eu quero falar com ele. Então, assim, são coisas que de vez em quando a gente tem que... Para você colocar a liturgia em ordem. Porque se você não tiver um pouquinho de pulso, a coisa não funciona. Sem pulso, a coisa não funciona. Tem que ter um pouquinho de pulso. A mesma questão da missa dominical que você colocou, é uma realidade que, por um lado, a gente tem o descaso, talvez, dos adultos com relação à missa dominical. Mas eu percebo, até por causa de alguns movimentos, uma redescoberta da missa dominical pela juventude. Os nossos jovens estão redescobrindo o valor da missa dominical. Ainda que alguns adultos preguiçosos não vão mais à missa, mas há uma juventude que está redescobrindo o valor da missa, e eu acho isso muito importante. Por isso que o texto insiste em captarmos essas forças jovens, esse pessoal mais jovem, para ajudar-nos nesse processo da evangelização. Ok? Isso ilustra, além, claro, da necessidade da equipe, mas ilustra o que ela mesma colocou. Às vezes, mesmo que não haja membros da equipe de liturgia, mas eu ser um acolhedor também dentro da minha comunidade. Porque cada pessoa vem, como o texto próprio diz, sobrecarregado por tantas coisas, que às vezes basta um sorriso, uma atenção, para que aquela pessoa se desarme, por assim dizer, e se abra à presença do outro e se deixe acolher dentro daquela comunidade. E isso muda o dia. Isso é possível. É possível de vez em quando a gente fazer isso. Não de maneira contínua, para não parecer que a missa é uma espécie de escolinha dominical, certo? Para não ficar aquela coisa meio pesada. Mas de vez em quando, até mesmo quando a equipe de liturgia detectar que alguma coisa não está funcionando bem na assembleia durante a celebração. Talvez uma catequese pontual naquele domingo sobre aquela situação propriamente dita vai funcionar, que é uma beleza, para ajudar a comunidade a caminhar melhor, certo? Mas isso é válido. Eu fazia isso também, um tempo atrás, com relação aos cantos. Às vezes, eu tinha uma dificuldade com a equipe de canto, com um canto novo. Eles diziam, padre, esse canto é difícil. Padre, esse canto é feio. Padre, esse canto é isso. Eu falei, meu filho, olha, vocês vão aprender o canto, tá bom? E quando for à missa, eu vou ensaiar com vocês, com a comunidade. Eu primeiro chegava, saudava a comunidade, dizia para eles, olha, nós vamos aprender esse canto hoje. Sabe do que esse canto fala? Disso, disso e disso. Traz por trás um texto bíblico e tal. Vamos ensaiar? Vamos aprender juntos? Beleza. A equipe de canto se convertia, porque eles perceberam que a assembleia estava muito mais acessível ao canto do que eles. Mas se eu não obrigasse eles a tocar, a cantar aquele canto, o canto não sairia. Porque a primeira impressão que eles tiveram do canto é que não era bonito, que não era legal. Mas eu tive que fazer, de vez em quando, tinha que fazer uma pequena catequese para introduzir a música
para a Assembleia acolher a música juntamente com a equipe de canto. São coisas que de vez em quando precisam ser feitas para ajudar a coisa a caminhar.